lembrar que nos primeiros anos do Sorrindo para a Vida, todos os dias, com fidelidade, estavam aqui presentes o Eto, a Luzia, não é, compartilhando a palavra, rezando. Outros também, não é, que continuam até hoje, como o Dunga, Nelsinho, não é, que estiveram com tanta fidelidade se dedicando à partilha da palavra de Deus. Monsenhor Jonas Abebe. Ontem eu fui lembrando, a gente vai fazendo memória, né? Que foram firmando a identidade desse programa. Porque, veja, o Sorrindo para a Vida, ele é o que é, não é simplesmente por ser um programa. Sorrindo para a Vida é o que é porque ele é da palavra de Deus. Ele é uma abertura do nosso coração para escutar o que Deus tem para nós. É a escolha de começar o nosso dia com Deus, na força do seu Espírito, na alegria que vem do céu, capaz inclusive de ultrapassar as tristezas desta vida. É uma alegria apesar das tristezas, não é? Porque quem de nós tem o controle sobre as coisas que nos acontecem, gente? Ninguém tem. A gente tem nas mãos apenas a resposta que nós vamos dar diante das coisas que nos acontecem sem nós escolhermos. E nesta hora é uma grande tentação a gente viver na tristeza, mas Deus nos dá uma alegria apesar das tristezas e maior do que todas as tristezas. E a gente segue sorrindo para a vida mesmo nos dias mais difíceis. E é isso que tem feito Sorrindo para a Vida quem ele é, não é? O programa que ele é. Quantas coisas boas para nós memorarmos aqui, não é verdade? Muitas. Então, é com razão que a gente festeja esses 15 anos, mas festejamos também a amizade de sócios evangelizadores, tão queridos, tão fiéis, amigos como você. Fazem parte da família, né, Márcio? Que amando o Sorrindo para a Vida, foram amando também toda a programação da Canção Nova, se comprometendo e dizendo, não posso ficar de fora. Eu quero ajudar, vou fazer parte também, não é? Então, muito obrigado a você. Esse programa de hoje nós oferecemos a Deus por você, que tem se tornado um amigo fiel. Mesmo que você não acompanhe nesses 15 anos, talvez você chegou há pouquinho tempo, mas você está fazendo 15 anos com Sorrindo para a Vida junto com a gente, tá bom? Olha a palavra de hoje, é o Salmo 32, versículos do 1 ao 10. Toma nota aí, não é? Marca na sua Bíblia. Enquanto você vai tomando nota e marcando aí na sua Bíblia, eu quero colocar em oração todas aquelas pessoas que estão enfrentando problemas graves de saúde, não é? Quero colocar de uma maneira especial a sua mãe, Paula. Obrigada, tá bom? Obrigada. Porque está com a saúde ainda um pouquinho fragilizada, né? Ela luta, né, pela vida. Forte, avóia, forte. Pois é. Então, nós queremos colocar a sua mãe. Obrigada. Mas, junto com a mãe da Paula, queremos colocar os nossos familiares. Meu pai, que também está fazendo quimioterapia. A luta, né, não é? Tantos amigos que estão aqui trazendo intenções de oração pelos seus familiares. Alguns que estão doentes, outros que escolheram um caminho perigoso na vida, um caminho de erro, mas que coloca em risco de morte constantemente a pessoa. Nós queremos colocar o seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais. Aqueles que são queridos, né, Aqueles que são queridos. Que fica o coração angustiado, né? Quantos nos pedem aqui, né? Quantas mães nos pedem. A gente sabe, o coração está aí, angustiado. Às vezes não dormiu direito, mas eu gostei demais, né? Viu como o Márcio faz falta, né? Essas palavras lindas do Márcio. De a nossa tristeza, nosso olhar não está na nossa tristeza, né? Nosso olhar fixo no Senhor e vamos seguindo adiante com fé, enfrentando as batalhas do dia, de cada dia. E unindo a esse grupo, quero colocar também as pessoas que perderam seus entes queridos nos últimos dias. Essa dor. Inclusive aqui uma amiga querida, Elvira, fez uma viagem conosco em peregrinação. Pensa numa pessoa maravilhosa. É a Elvira. E ontem ela compartilhava comigo que a sua mãezinha se despediu. Todos os dias as duas acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida, viu? Então nós ganhamos uma intercessora, que é a mãezinha da Elvira,
Mas a gente vai ficar com saudade, né? Então rezamos por você, querida, porque a gente sabe o buraco que fica no coração quando alguém tão amado parte, tá bom? Então você também está nas nossas orações. Vamos rezar juntos. Vamos rezar juntos. Você já passou, então é Salmo 32, não é isso, Márcio? Salmo 32, versículos do 1 ao 10. 1 ao 10, já anotei. Quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, companheiros de trabalho. Eles foram chegando, a gente foi chegando, não deu tempo de dizer bom dia. Queria agradecer também ontem a Graça, a nossa diretora, viu a produção aqui, a Renata. Que linda que foi a nossa festinha. Simples e linda, viu? Mas eu não queria deixar passar, porque eu sei o trabalho que dá, né? A produção da TV, né? Cada detalhe, cada carinho. Ontem, se a festa foi bonita, foi porque vocês se dedicaram aqui com tanto empenho. Quero receber com alegria aqui o André. O André que vem animar hoje o nosso Sorrindo para a Vida. Bom dia, André. Isso aí, obrigado. Bom dia, Márcio, Valdênia, o Sapo. Bom dia a você que nos acompanha. Que bom que nós estamos aqui diante de momentos não tão bons às vezes, como as pessoas que perderam os seus entes queridos, diante dos desafios, como você estava partilhando aqui, Paula, mas precisamos manter o sorriso nos lábios, porque é Deus que está à nossa frente, né? Isso que importa. Deus está à nossa frente, à frente dos nossos, né? É verdade. Quando eu olho aqui o André, eu lembro da Magda, que é a esposa Sim. dele, com a Neném, não é isso? E com o Lucas com que o Lucas que está chegando. E é assim que a gente vai, em família, começando Sorrindo para a Vida. Verdade. Recebo o Sapo aqui, nosso maestro. Maravilha. Eu estou querendo imitar o Márcio também, a voz. Que voz é essa? Como é que é? Pois é, Sapo. Ai, ai. É a gripe querendo chegar aí, entendeu? Mas já nós vamos afastar ela. Voz o que, ô Sapo? De tenor? Essa nossa? Tenor. É, tenor. Esse também é. Isso aí, é um prazer estar aqui. Maravilha. Gente, a Paulo, voz eu do Sapo quero está muito engraçada. aproveitar e devia falar pro Sapo falar, né? Era pro Sapo falar, mas eu falo, faça favor. Eu quero convidar você para o Kairos Provocação, já aproveitando no começo desse Sorrindo para a Vida, já no mês de agosto, no dia 20 de agosto, aqui em Cachoeira Paulista, um Kairos para falar de vocação, para falar da vocação Canção Nova. Então anota aí na sua agenda, 20 de agosto, Kairos Provocação, aqui na Canção Nova. Tá certo, eu quero receber a Val, porque a sua voz chega mais rápida aqui com a voz da Val. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Bom dia, André, Sapo. É voz, não é de tenor, não, é de gripado. É de gripado mesmo. Olha aí, ó, Sapo. A Val esculhambando com a gente, olha lá. Tá vendo Uma só? voz de um tenor gripado. De um tenor gripado, tá? É gripado. Bom dia, família. Tirou todo o glamour da nossa voz agora. Show gripe. Então, quando eu for dar aula agora, eu vou te ensinar a Só voz uma tenor piadinha gripado. no início, Márcio. Mas olha, bom dia para todos da família Canção Nova que estão aí rezando conosco, celebrando os 15 anos do Sorrindo para a Vida. Tanta gente dizendo que faz parte, partilhando as histórias, deixando testemunho, a sua experiência com a palavra de Deus através do nosso programa, mas também as curas, os milagres, aquilo que Deus fez na sua vida. Então eu quero que você partilhe conosco mesmo, continue partilhando através das nossas redes sociais. Nós temos o Twitter, @sorrindopravida. @sorrindopravida é o nosso Twitter. Tem o nosso Face, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/CN, né? facebook.com/sorrindopravidacn. Isso, Val, isso. Você falou direitinho na primeira vez. Final, né? Fica tranquila. E tem também o nosso e-mail, que é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Não deixe de participar conosco, tá bom? Já quero acolher, junto com os meus irmãos, os novos sócios. Eu vi que a Paula tá ali, ó, em ponto de bala. Tô com a revista de Kids na mão. 29 sócios 29 Kids. sócios. Ah, só que no coisa dia de boa. ontem. Vamos receber? Total, foi 83 novos sócios. Então, muito obrigada a você que ontem, no dia 10, entrou em contato com a gente pelo clube.cançãonova.com, fez o seu cadastro, ou pelo telefone 12-3186-2600. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe e saiba, novo sócio, Kids ou não, a gente está contando com você nesse mês de julho. Então não deixe de fazer a sua contribuição também através desses meios online. Sua contribuição chega até nós, tá bom? Beijo para vocês. Eu peguei a revista Kids porque nós estamos no mês de férias, né? E a criançada tá em casa e haja criatividade, não é mesmo? Mãe, pai, para entreter as crianças, né? E agora, nesse mês, a revista Kids está linda demais. Tem atividade. Eu sempre falo que a mãe tem que estar com a
a tesoura na mão. Olha aqui, ó, tem até o desenho, ó. Tesoura, cola, fita, porque sempre tem alguma atividade lúdica, né, para as crianças. Então, eu quero agradecer a todos os pais que colocam os seus filhos como sócios kids da Canção Nova. Na tela, a nossa diretora colocou aí pra gente o endereço para você se tornar um sócio kids, mas você também pode usar o telefone 12-3186-2600. Criança também evangeliza desde pequenininha aqui na Canção Nova, né? É verdade. Então, tá aí, ó, 12-3186-2600, revista Canção Nova Kids. Quem é sócio, é assim, vai no nominho da criança, tá? Quando a revista vai para você, na sua casa, já vai com o nome deles. O boleto vai no nosso nome, né? Sempre tem em anexo o boleto onde você pode contribuir com a Canção Nova. Então, fica na responsabilidade dos pais, essa evangelização. Mas eles adoram quando chega uma revista, olha, no meu nome, né? Então, faz diferença, né? Quando vai. Ô, Paula, eu sei que a gente já está em oração, mas antes da gente continuar nesse clima de oração, quero parabenizar os aniversariantes. Vários recadinhos chegaram aqui, então parabéns a você que hoje celebra o dom da sua vida. Feliz Mas aniversário. nossa irmã de comunidade, a Áurea Maria, mora comigo. Um beijo para a Áurea, está fazendo aniversário hoje. Uma amiga muito querida, conterrânea do Márcio, lá em Brasília. A Lívia Alcântara, lhe amo, querida. Parabéns, feliz aniversário. Mas antes ainda tem gente falando da camiseta nova que eu estou vestindo. Deixa eu ver. E o povo lembrando que hoje é dia de São Bento e só o André veio com o moletom de São Bento. Yes. Oh, meu Deus. Poxa vida, São Bento, rogai por nós. E é uma blusa boa, viu, gente? Quentinha. Quentíssima. Gente, bonita. Eu não pus a minha hoje porque eu usei sábado e domingo. Mas é verdade, eu usei sábado e domingo mesmo. E é quentinha, não é, André? Gente bonita, veste bem, fica bacana pra caramba aí, ó. Tá aí. E hoje é dia de São Bento? Hoje é dia de São Bento. Dia de São Bento. Então eu tenho que ficar esperta, porque eu tenho que avisar minha Paola lá, que eu consagrei ela a São Bento. Eu sou meio ruim com data, gente. Mas São Bento é bem especial. Esses dias o Márcio estava explicando essa medalha de São Bento. É mais do que um desenho, né, Márcio? Traz uma oração, né? É vestir-se de oração, porque a Canção Nova ela não é uma grife. Não é? E eu acho que a gente tem que ter isso claro, tanto quem nos assiste quanto nós mesmos. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não somos uma grife de roupa. Nós somos um grupo, nós somos uma inspiração de Deus, nós somos uma vocação para a evangelização. Essa é a nossa missão. E com essa missão, nós queremos nos revestir da palavra de Deus. Porque a gente sabe que a roupa que nós usamos, ela é um veículo de comunicação. Mesmo aquela que não tem nada escrito. Quando você vê uma mocinha, quase que não está cabendo dentro da roupa, com metade do corpo de fora, ela está comunicando alguma coisa. Sempre. Nós temos que nos perguntar, o que é? Quando uma mulher se veste de manhã cedo, ainda que não tenha nenhuma frase escrita na roupa dela, e ela diante do espelho, olha, aprecia, vira de costas, dá aquela olhada. Esta mulher, ela sabe sempre como ela está se vestindo, para quem ela está se vestindo e o que ela deseja com aquela roupa. E a mesma coisa os homens. A mesmíssima coisa. Não é? Eu não usei o homem como exemplo, porque tem muito homem que é desleixado mesmo. Não é? É mais para mulher. Então, as mulheres elas são mais cuidadosas em relação à roupa. Um homem olhando para o outro aí. Não é? Em relação à roupa. Mas isso também conta para os homens e cada vez mais. Já que o que a gente veste está sempre comunicando, eu tenho que me perguntar, o que eu quero comunicar com aquilo que eu estou vestindo? Então, esta oração de São Bento, para mim, é uma das melhores propostas que a Canção Nova já pôs mão em termos de vestuário. Porque é você se vestir de uma oração. É uma oração que vai com você onde você for. É que tem testemunhos, gente, que são muito fortes para a gente ficar contando pelo ar. Mas numa dos acampamentos de libertação, eu vi o que aconteceu com uma pessoa cuja mãe deu de presente uma camiseta dessas de São Bento abençoada, com a bênção de exorcismo. Era um jovem que estava assim, extremamente oprimido e afundado numa vida de perdição. Olha a diferença da grife aí, né? Na hora em que ele pegou aquela camiseta,
ele percebeu que não era simplesmente uma camiseta. Era algo muito mais. Porque você estava dando junto um sinal, porque é um símbolo é um sinal, significa alguma coisa, e junto uma oração. Porque essas letras que acompanham ali a medalha, elas são as iniciais de uma oração de exorcismo em latim. Não é? Então, para mim, é das minhas preferidas. Não sou muito de usar camiseta, acho que todo mundo já percebeu, até porque eu fui me educando no decorrer do tempo. A gente está sempre pregando, eu estou sempre pregando a palavra de Deus, gente. Não é? E uma camisa um pouquinho mais formal. Isso. Então, acredito eu, mais adequado ao serviço que eu presto. Para um momento. Até porque, às vezes, fica assim, a pessoa começa a correr os canais, está um grupo não católico cristão falando do evangelho de terno e gravata. Aí, às vezes, passa, a gente está muito solto, não é? Então... Muda o canal. Exatamente, pode até parecer uma coisa não muito séria, mas quando eu tenho a oportunidade de usar, a de São Bento está entre as minhas preferidas. Mas queria dizer que além da blusa do André, tem as camisetas, né? Esses dias o Sapo estava com uma dessa. Camiseta feminina, né? Baby look, e masculina também, de São Bento. E não só a camiseta, como outras coisas. Tem a pulseira, tem até copo, eu não sabia, olha que bonito. Tem chaveiro, né? Adesivo do meu carro. Tem um adesivo também, olha só. Tudo isso você encontra no 1231862600 ou acessando nossa loja virtual, loja.cançãonova.com. Também tem os nossos evangelizadores porta a porta. Eu estou aqui afinadinha com um catálogo na mão, senão eu não estaria falando tantas informações. Aqui a camiseta que a Val está vestindo. Tá o nosso Tiago e a Ana aqui como garotos propaganda, né? É lançamento, camiseta linda. Lançamento. My Light. Então, você pode ligar ou achar um evangelizador porta a porta perto de você. Não só a de São Bento, também outras aqui. Tá aqui. Aqui a de São Bento tem para criança também, né? A Poliana já tem a dela. E você também pode revestir suas crianças com esta oração. Revestir de oração. Gostei, Márcio. Tá aí, já mandei o recado, né? Já mandamos o recado. Vamos a palavra do Papa? Olha só o que ele nos diz hoje. Jesus é o único que nos garante a paz verdadeira para a nossa vida. Papa Francisco, foi no Ângelus, do dia 9 agora, recente, né? Jesus é o único que nos garante a paz verdadeira para a nossa vida. É o que a gente precisa, né, gente? De paz. Está precisando de paz aí na sua casa? Jesus, essa paz tem nome. É Jesus. Quer deixar ele entrar? Abre as portas da sua casa, mais ainda abre as portas do coração, que ele chegou para entrar. Vamos lá. Bendizendo a Deus, porque o Senhor chegou, porque Ele está aqui e Ele quer entrar. Vamos louvar ao Senhor neste momento, preparando o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Cantemos juntos. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome louva então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E ao seu nome louva então. Nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o
coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Senhor, nós te pedimos, abençoa-nos neste momento. Sim, Senhor, abençoa-nos. Abre, Senhor, a nossa mente para compreender as Tuas palavras. Abre, Senhor, a nossa boca para proclamá-las. Abre, Senhor, o nosso coração para amá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Salmo 32, versículos do 1 ao 10. Quem quer ter paz no coração, precisa encher-se de perdão. Se você quer ter paz, não adianta ter sossego. Porque você pode estar sossegado por fora e igual um vulcão em erupção por dentro. Quer ter paz que transborda de dentro para fora? Quer ter aquela paz que, estando dentro, pacifica até o que está acontecendo à sua volta? Quem quer ter paz no coração precisa encher-se de perdão. Por isso esse salmo aqui para você. Salmo 32, versículos do 1 ao 10. Digo para você porque é um presente com carinho, mas é para mim também. Mas a gente oferece com todo o amor para você. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam. Eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão. Como pelo calor do verão ia secando o meu vigor. Revelei-te o meu pecado e o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti não se aproximam. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Serão muitas as dores do ímpio, serão muitas as dores daqueles que se afastam de Deus. Serão muitas as dores daqueles que se abandonam ao pecado. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu volto a repetir para você. Nós precisamos nos encher de perdão. Do perdão de Deus por nós. Porque todos nós, gente, sem exceção, todos os dias, temos motivos para pedir perdão a Deus. E precisamos nos encher de perdão, porque com o passar do tempo, se nós não confessamos os nossos pecados, nós vamos nos sentindo em dívida, nós vamos nos sentindo culpados.
É até difícil para alguns detectar onde é que está a raiz desse sentimento de dívida. Ou o que está incomodando, pesando no coração como culpa. Porque não é uma situação, mas são muitas situaçõezinhas que vão se acumulando. São pequenos erros, são pequenas falhas de caráter, são pequenas mágoas que a gente causa nos outros, pequenas mentiras que a gente conta, não é? Aqueles jeitinhos que a gente vai dando para a vida correr como a gente quer, ainda que isso seja injusto com os outros e até mesmo pecado. Então nós vamos costurando a vida de um jeito errado, que é mal para nós e é mal para quem convive conosco. E, sobretudo, é desagradável a Deus, porque nos desvirtua da verdade, nos treina na injustiça. Porque o pecado ele não chega de supetão e grande para a gente, não. Ele vai acostumando a gente com ele, para a gente não perceber o que ele está fazendo conosco. Aí quando você vê, quando você percebe, não há mais o que fazer, não tem mais jeito para você, para mim, para a gente. Você já deve ter escutado aquela história, né? De como você cozinhar uma rã viva. Diz que se você pegar uma rã e jogar numa panela de água quente, ela salta da panela na mesma hora. Mas se você colocar a rã numa panela com água fria e ligar o fogo embaixo para a panela ir esquentando na medida que o fogo está aceso, a rã ela não percebe. Ela vai se adaptando, ela vai se acostumando e ela morre cozida, incapaz de sair dali. Porque ela foi se adequando, né, àquele ambiente. Então veja, o pecado ele faz isso conosco. A tentação sabe que se jogar a gente direto no ferro, sabe? Nós vamos, olha, cascar fora. Que a gente percebe de imediato que aquilo vai nos matar. Então o que a tentação faz? Vai cercando a gente devagarinho. Vai acendendo esse fogo infernal na nossa vida aos poucos. E a gente vai se tornando pesado. Aquela culpa ela vai se acumulando no nosso coração. E quando a gente vê, a gente está com um sentimento de tristeza porque nós nos sentimos endividados e a gente nem sabe direito dizer por quê. Porque quando a gente vai procurar, são muitas situaçõezinhas. Eu preciso do perdão de Deus se eu quiser um coração leve, se eu quiser um coração despreocupado, se eu quiser um coração cheio de paz. Eu preciso me encher do perdão. Até eu vou usar uma expressão melhor do que essa. Essa é muito boa. Mas tem uma melhor ainda. Eu vou aceitar o perdão que Deus quer me dar. Porque nesta manhã Deus quer perdoar você. Quer perdoar a mim. Como uma mãe cheia de amor que pega o seu filhinho assim que ele acorda e leva para dar um banho. Aquele banho que o refrigera, aquele banho que o purifica, aquele banho que o renova. Deus quer lavar o nosso íntimo, quer tirar de nós todas as impurezas que levariam-nos a nos adoecermos se nós não nos livrássemos delas. Essas coisas que vão se acumulando dentro de nós, esses pecados que a gente vai somando, gente, é como a impureza no corpo de uma pessoa que não toma banho. Mais cedo ou mais tarde vai levar a pessoa à enfermidade. Não é só desagradável, adoece também. E Deus que nos ama tanto, nos deu um instrumento poderosíssimo de libertação, que é a confissão dos pecados. A confissão dos pecados é um instrumento avassalador de libertação. Contra uma confissão bem feita, o maligno não tem poder algum. E essa palavra nos revela o que acontece quando a gente confessa e também quando a gente não confessa. Quando o salmista diz aqui: enquanto eu me calava,
os meus ossos se consumiam. E eu gemia o dia inteiro. Enquanto eu calava o meu pecado, eu sentia os meus ossos esmagados dentro de mim. A opressão era tão grande que eu me sentia moído até os ossos. E eu gemia o dia inteiro. Você já viu como a nossa alma geme? Sob o fardo do pecado? É maravilhosa a palavra de Deus quando nos diz assim: outro sim, o Espírito, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa... 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir nem orar como convém. Mas Ele mesmo, o Espírito Santo, intercede em nós com gemidos inefáveis. Fala-se ali da oração em línguas, sem dúvida nenhuma. Mas não se fala somente da oração em línguas. Fala-se de umas lágrimas do coração. Fala-se de um gemido da alma que clama ao céu em nosso favor. Deus, Ele nos fez de uma maneira tão sábia que, esmagado sob o peso do pecado, a nossa alma geme e esse gemido sobe a Deus em intercessão por nós. Só que Deus, para nos perdoar, precisa que a gente queira e aceite esse perdão. Deus tem ouvido o clamor da sua alma, mas Ele precisa que você abra o seu coração para receber o perdão que Ele tem para te dar. Não é? Se trata da gente aprender a assumir para resolver. Porque não é complexo de culpa. Tem gente que se condena, tem gente que se maltrata, tem gente que se espezinha. A pessoa está sempre contra ela mesma, ela sempre tem uma frase negativa ao próprio respeito. A pessoa está sempre se amaldiçoando. Tudo que é de ruim ela cata para ela. Não se perdoa. Toda oportunidade ela desperdiça. É o que você falou, Paulo. Tem gente que não se perdoa. Olha, eu poderia citar aqui para você inúmeras situações que eu já ouvi, que eu já li por e-mail, que eu já recebi em carta, de gente que abortou e depois se afastou de tudo e de todos, porque entendeu que aquele pecado era mortal e a pessoa tinha decidido que não tinha salvação para ela e que ela não esperava mais perdão de Deus, que ela ia para o inferno, e então ela estava se punindo, se afastando de todo mundo que a amava. Gente que se mutila, gente que se maltrata porque não se perdoa, gente que fica gravemente enfermo na sua mente porque está sempre, o tempo inteiro, atentando contra si mesmo. Não é disso que eu estou falando. Isso daí é doença, isso aí é desequilíbrio, isso aí é um complexo que a pessoa desenvolve. Eu estou falando de a gente dar resposta àquele sentimento de remorso que vem ao nosso coração e permitir que ele se transforme em arrependimento. Porque a pessoa arrependida, ela reconhece para resolver. Ela assume, ela diz: é comigo, fui eu pequei, eu fiz errado. Vou parar de pôr a culpa nos outros. Eu tenho que entender que isso está dentro de mim, e se eu não me entender isso que está dentro de mim, eu não vou conseguir arrancar esse mal que está dentro do meu coração. Só Deus pode arrancá-lo, mas precisa da minha ajuda, eu preciso abrir as portas. E a maneira que eu tenho de abrir as portas, primeira delas, é reconhecer o pecado que eu tenho, é assumir que eu sou o culpado. Para afundar na culpa? Não, para resolver, meu querido. Para pôr isso para fora da casa da sua alma, não é? E para isso é preciso partilhar, é preciso desabafar, é preciso falar. Agora vai aí um conselho meu, tá? Você aceita se você quiser. Eu não compartilharia pecado com qualquer pessoa, porque quando você conta o seu pecado para alguém, dependendo da gravidade que ele tem, você vai ser um refém dessa pessoa. Se ela não tiver caráter, ela vai usar o que você disse contra você. Por isso, a igreja coloca à disposição dos fiéis cristãos um sacerdote com um voto de sigilo,
Ele tem um voto de silêncio, que ele não pode contar a confissão de ninguém de jeito nenhum. Se um padre conta o que ele ouviu em confissão, ele é automaticamente excomungado. Ah, mas Márcio, vai que ele conta, mas aí o bispo não descobre para excomungar. Não é o bispo que vai excomungar. No momento em que o padre conta uma confissão assim, faz isso de propósito, maliciosamente, se ele fizer isso, ele entra em excomunhão. Ele sai da graça de Deus. E ele vai ter que procurar o bispo, vai ter que contar isso, e o bispo vai ter que interferir em favor dele. É muito sério. A questão da confissão. É muito séria. Então eu digo a você, se você tem o seu coração sufocado por uma coisa que você nunca contou para ninguém, procura um sacerdote, confessa. Ele vai guardar aquilo em segredo, mas você vai ter tirado aquilo de dentro do seu coração. Você vai ter partilhado aquilo. E ele que está de fora, porque às vezes nós precisamos de um olhar de fora para nos ajudar a sair do problema. E o padre que está fora do nosso problema vai poder nos ajudar. Quando a gente está esmagado debaixo de um peso como esse, nós precisamos buscar ajuda. Porque o problema não vai se resolver sozinho. Eu preciso de ajuda. Preciso primeiro da ajuda de Deus. Mas eu também preciso da ajuda dos irmãos. E mais uma vez eu te digo, em questões tão delicadas, não dá para a gente buscar qualquer tipo de ajuda. Quando o problema de saúde é muito grave, não dá para você buscar qualquer médico. Você tem que pegar um especialista. E dependendo do grau do problema, tem que ser o melhor de todos. Porque a sua vida depende daquilo. Então não dá para a gente buscar qualquer ajuda em situações tão delicadas. Ainda mais se você vai buscar pessoas que na hora vão passar a mão na sua cabeça, vão dizer o que você quer ouvir, mas vão deter uma informação a seu respeito que depois pode prejudicar você. Teve muita gente que se decepcionou com a igreja por causa disso, porque entrou na igreja, achou que todo mundo era maduro, achou que todo mundo podia ouvir de tudo, que todo mundo era perfeito. Aí pega uma pessoa piedosa, com cara de boazinha, muito orante, mas a pessoa às vezes é desequilibrada. Aí você achava que ela tinha estrutura para ouvir o que você tinha para contar. E você foi e contou o seu segredo mais íntimo para aquela pessoa. E ela, escandalizada, contou para todo mundo. Aí você foi embora triste, chateado. E aí você pergunta, de quem é a culpa? Eu não vou botar a culpa em ninguém, mas eu vou dizer quem foi a pessoa responsável. Foi você. Porque você escolheu a pessoa errada para contar. Conta para o padre. Em paz, conta para o sacerdote. Os sacerdotes não são perfeitos, gente. Eles são frutos das nossas famílias. Eles saíram das nossas casas. São filhos nossos. São nossos irmãos. E veja, não é na hora que o bispo põe as mãos sobre o padre que ele se converte em santo. A santidade é um caminho para todos nós que nós vamos galgando no decorrer da nossa vida. O homem não era um em termos de caráter antes de receber a ordenação sacerdotal, aí foi ordenado e virou outro. Não é assim. Mas Deus deu a ele a unção para realizar a ministração dos sacramentos. Então, vamos criar uma situação aqui. Por pior que fosse um padre, por mais pecador que ele fosse, no momento em que ele te absolve dos seus pecados, ele está usando uma autoridade que não é dele, é de Deus. E na verdade quem te absolve por meio dele é Deus. Pode confiar. Pode confiar, porque você está absolvido. E aquele homem, por mais dificuldade que ele tenha, uma coisa ele vai ter que fazer, ele vai ter que guardar em sigilo aquilo que ele ouviu. Vai ter, porque ou senão as consequências vão ser muito grandes sobre a vida dele. Então eu digo para você, vale a pena você libertar o seu coração por meio da confissão. Não é? A gente precisa pedir ajuda. A pessoa ela precisa se abrir. Se ela quer o perdão de Deus, ela precisa se abrir. E sinal de abertura é o quê? É pedir ajuda. Não é?
A maior ajuda que nós podemos ter nesse momento é matar a raiz daquilo que está nos matando. O pecado, a gente tem que ir na raiz dele. Na raiz, que é o coração humano. Não adianta a gente só ficar contando feitos. Fiz aquilo, fiz isso, ai que coisa e tal, padre, que chateado que eu tô, porque olha, o que eu fiz não foi legal. Não, isso não é matar a raiz. Tem uma plantinha aqui no Brasil conhecida por muitas pessoas, que se chama tiririca. Não é o comediante não, tá? É a plantinha mesmo, é um mato. Gente, a tal da tiririca, ela é medonha. Sempre tem alguém que cuida do jardim lá tirando. Porque para você tirar aquilo é uma praga, rapaz. Ela dá uma batatinha lá no fundo. Difícil de você tirar. E aí sobe um canudinho ali com o matinho dela, que você arranca, você nunca consegue tirar a raiz, porque é uma batatinha que está lá no fundo. Você puxa, ela quebra. E ela volta mais forte. Ela volta, ela volta, ela volta. É muito difícil. Então o que você tem que fazer? Você tem que pôr um remédio nas folhas dela, um veneno. Esse veneno vai ser absorvido por ela e vai matar lá aquela batata, na raiz, né? Que é a raiz dela que está enterrada. Aí não nasce mais. A gente precisa tomar o remédio que vai matar essa raiz de pecado que está dentro da gente. Não adianta a gente ficar nas aparências e nas consequências, não adianta a gente tirar o que é aparente. A confissão bem feita, ela mata o pecado. Os bons propósitos, eles são importantíssimos, mas às vezes eles só são uma machadada nas folhas. Porque você faz o propósito, depois você não dá conta de sustentar. Por que você não dá conta? Porque não matou a raiz do mal. A gente precisa levar o remédio até a raiz, para poder matar esse pecado. E o que mata o pecado? Uma confissão bem feita tem o poder de matar o pecado. E não se trata de confessar coisas. Fiz isso, fiz aquilo, não. Trata-se de reconhecer-se pecador. Essa é a alma da confissão. Ali eu me reconheço pecador e necessitado da graça de Deus. O padre pergunta: meu filho, o que você veio fazer aqui? Padre, eu vim me confessar porque eu me reconheço pecador e necessitado da graça de Deus. Vim pedir perdão, tendo o Senhor como testemunha e ministro da graça de Deus para mim. Porque eu me afastei de Deus com o meu pecado. Porque eu permiti que a maldade tomasse conta do meu coração. Mas não é isso que eu quero para a minha vida, Padre. O que eu quero é ser de Deus. O que eu quero é uma vida santa. Porque nessa vida afastado eu não encontrei a paz que eu preciso. E hoje eu percebo mais do que nunca que eu preciso encher-me de perdão para ter paz no meu coração. Eu reconheço que dentro de mim tem uma inclinação para fazer o que é mal e que sem a graça de Deus eu não vou conseguir vencer. Eu vim buscar a graça de Deus, a mesma graça que foi me buscar e me trouxe até aqui. É um santo jogo de pega-pega, né? É a graça de Deus que nos busca e a gente que busca a graça de Deus. Todas as vezes que você perceber que você está indo atrás de uma graça de Deus, você pode ter certeza que você só está fazendo isso porque ela já foi atrás de você e fisgou seu coração. Toda pessoa que está buscando a graça de Deus, sinceramente, a está buscando porque Deus o buscou primeiro e tocou no seu coração. Ele até não percebeu, mas foi graças a Deus que ele sentiu essa vontade de se reconciliar com o Senhor. Então é reconhecer essa necessidade. Aí a palavra diz: feliz aquele cuja culpa foi cancelada. Quando você se confessa, a sua culpa é cancelada. Feliz de você cujo pecado foi perdoado. Deus pega desde a intenção até as consequências. Ele lava isso, Ele anula isso na vida da gente. Aí vem o Salmo dizendo: a ti suplica todo fiel
no tempo da angústia. Versículo 6. Quando irrompem grandes águas, não o poderão submergir. Gente, a gente caminhar com Deus não é ter uma vida sem erros. Como eu gostaria que fosse. Como eu gostaria de dizer para você que eu erro pouco. Mas eu não erro pouco, eu erro muito. Não é uma vida sem erros, mas é uma vida na qual a gente tenta acertar. Que a gente cai, mas a gente se arrepende e começa de novo. Não é se justificar sem vergonhamente na ideia de que já que Deus vai me perdoar, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Sem vergonha. É uma luta para fazer o que é certo. E no meio dessa luta, às vezes a gente vacila. Vacilou, levanta, começa de novo. Com humildade. E Deus vem em nosso socorro, nos cura daquela queda, nos faz mais forte, mais experiente, a gente avança ainda melhor do que antes daquela queda. Pela graça de Deus é assim. Só que eu digo para você, todos nós passamos por momentos na nossa vida em que irrompem essas grandes águas sobre nós. Vem uma avalanche de coisas sobre a vida da gente. Parece que meio mundo desaba sobre nós para nos destruir. Uma vez, parece. Para quem está de fora parece nada, mas para a gente que está sendo alvo, é o nosso mundo que está desabando na nossa cabeça. E a gente sofre a pressão de fora e a opressão de dentro, em que a tentação vem dizer para a gente que não vale a pena, que a gente tem que desistir de tudo, que a gente vai ter mais sossego se a gente largar essas coisas, que quando a gente começa a enfiar-se nas coisas de Deus, é muita gente falando na cabeça da gente, a gente é alvo de todo mundo. E olha, é um problema aqui, é uma doença lá, é um problema financeiro aqui, é uma coisa que acontece lá, e junta tudo em cima da gente. Diz a palavra de Deus, que a ti suplica todo fiel no tempo da angústia, quando irrompem as grandes águas, não o poderão atingir. Quando uma pessoa está na graça de Deus, quando ela está em estado de graça, ela recorre a Deus no tempo do aperto, no tempo da angústia. E olha o que diz a palavra: podem explodir sobre ela as grandes águas, mas não poderão atingi-la. Promessa, hein? Não poderão. Versículo 10, olha que coisa linda. Serão muitas as dores da pessoa que caminha assim. Sem Deus, no pecado. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Veja, tem dores que você pode evitar. Você pode evitar essas dores desnecessárias que são consequência de uma obstinação numa vida de pecado. Quando você se arrepende e retorna para Deus, imediatamente a graça do Senhor envolve você. Então eu digo a você, meu querido, nesta manhã, permita que esta alegria que você precisa, que volte a resplandecer em você. Permita que essa paz que você está buscando repouse hoje sobre a sua vida. Como, Márcio? Volta para Deus. Pede perdão a Deus. Faça a sua confissão profunda ao Senhor. Talvez você não seja uma pessoa católica e não se sinta muito confortável em procurar um sacerdote, não é? Então eu vou adaptar para você que é cristão, mas que não é católico. Rasgue a sua alma na presença de Deus. Ponha tudo aos pés do Senhor, não guarde nada, confesse, sabe, até assim no seu quarto, vale a pena a gente dizer a meia voz, de maneira que a gente mesmo possa escutar a nossa voz, a gente confessar diante de Deus aquilo tudo que estava nos separando dele. E aí nós vamos poder cantar como esse salmo canta no final: alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. Jubilai vós todos retos de coração. Vou dizer de uma forma diferente: alegrai-vos no Senhor e exultai, ó vós, cuja confissão tornou justificados.
Porque Deus te justificou na hora da confissão. Jubilai vós todos, cujo no sacramento da confissão o coração Deus endireitou. Meu coração estava torto, mas agora não está mais. Está reto o meu coração. Às vezes o coração vai ficar que nem um braço quebrado, sabe, Paulo? Você pega o braço e está todo torto, né? Aí você endireita e põe umas talas, né? Pra ficar certinho. Tá fraquinho ainda, mas tá reto. Às vezes o coração estava tanto tempo torto que precisou quase que dar uma quebrada para pôr ele no lugar. Você sai ali meio convalescente, né? Do confessionário, mas agora tá reto o coração. Fica firme, que ele vai firmar do jeito certo. A graça de Deus vai dar, e a paz e a alegria vai se estabelecer dentro de você. Coisa boa, eu tenho uma amiga, mas que esses dias ela procurou a igreja para buscar o sacramento da comunhão, né? E graças a Deus ela está comungando, né? Passou pela confissão e está experimentando essa graça, né? Talvez você ouvindo o Márcio tenha sentido essa sede, essa vontade, né? De experimentar. Só procurar, viu? Procurar uma igreja, né? A igreja católica, procurar um sacerdote e tirar as dúvidas ali na secretaria mesmo, né? Uma coisa mais prática agora, enquanto o Márcio falava. Qual dia, horário de atendimento de confissão? Porque parece que é meio complicado, mas não é, sabe? E vai fazer tão bem para você. Eu tenho presenciado tanta graça, tanta gente que está voltando, sabe? Ou voltando, regressando à igreja, ou fazendo essa experiência mesmo. E essa palavra, ela comprova tudo isso para nós, viu? E quem experimentou isso, experimentou o que essa palavra no rodapé diz, mas queria dividir com você. Olha só, o pecador, está no rodapé da nossa Bíblia aqui da CNBB, do Salmo 32. O pecador não encontra felicidade enquanto não reconhece o próprio erro e entra num processo de conversão. Foi o que você falou. Exatamente. Assim, ele abre as portas ao perdão divino, que vem acompanhado de uma alegria profunda. É isso que a gente experimenta na confissão, né? Faz a leitura de novo. Eu vou ler de novo pra gente. Ó, o pecador não encontra a felicidade enquanto não reconhece o próprio erro. Reconhecer o próprio erro. Aí ele entra num processo de conversão. Assim, ele abre as portas ao perdão divino, que vem acompanhado de uma alegria profunda, gente. É isso que a gente experimenta na confissão. Até a gente sai mais leve, né? Sim. E aqui na Canção Nova eu aprendi algo bem prático. A gente até anota, cuidado onde você vai anotar os seus pecados, né? Também esses recados que o Márcio deu foi ótimo, Márcio. A pessoa certa para quem a gente vai conversar. Evitar, né, os sofrimentos. A vida já traz os sofrimentos. Se a gente for um pouco mais esperto, ela agradece, viu, a vida da gente. Mas a gente aprendeu assim, a gente anotar os nossos pecados. Até para facilitar para o padre. Você chega lá no padre e conta para ele. Porque na hora da confissão tem gente que fica tão nervoso. Fica nervoso, fica tímido. Trava, a gente não esquece, lembra. Né? A gente gostaria de ter falado, aí você sai e fala, nossa, esqueci isso. Então a gente toma nota ali. Que toma nota, até o ato de contrição, sabe? Você acha até na internet, viu? Ali um ato de contrição, né? Anota. Tem dia que eu esqueço o ato de contrição, eu peço ajuda do padre. Padre, o senhor pode me ajudar? E o padre ajuda. Vou te ajudar a fazer o ato de contrição, que é o quê? Depois que você confessou, o padre vai te ajudar a se arrepender mesmo daquele pecado, fazer um momentinho de oração com você para você se arrepender. Por que eu estou falando isso? Porque você vai tirar de dentro tudo isso que o Márcio falou, né? Tirar esse peso de dentro do coração. Mais do que um caminhão de pedra. Nossa, gente, são toneladas que vão carregar, a gente vai pesando o coração, vai adoecendo a vida. Quer fazer essa experiência hoje ou daqui a alguns dias? Se programe. Eu já estou pensando aqui, porque sempre a gente tem o que confessar, né? Isso é para todos nós. E também fiquei pensando, Márcio, como é um desafio para os nossos sacerdotes esse serviço. Porque também não é fácil para eles. São poucos padres para tanta gente. Poucos para tanta gente. Um desafio para ouvir, gente. Ouvir não é fácil, não. Ficar ouvindo ali. É um serviço que eles prestam.
As misérias. Palavra, as porcarias do outro, né? As misérias. Mas como a nossa igreja ela é linda, né? Linda, rica. Porque você tem um lugar onde você vai falar tudo aquilo que você fez de podre e não vai sair dali condenado. Muito pelo contrário, você vai sair dali absolvido, desde que você esteja arrependido. Isso é bonito demais, né? Isso é lindo. É a graça de Deus que vem sobre nós e vai trabalhando em nós para que nós possamos nos tornar outro Cristo, cada dia mais, e nos configurando ao homem perfeito. E para irmos nos configurando ao homem perfeito, precisamos tirar o pecado. Por isso não perca a oportunidade, meu irmão, não perca a oportunidade de confessar os seus pecados, de aliviar o teu coração, de começar de novo. É tempo de PHN, é tempo de novidade, é tempo de homem novo. Por isso, clamemos a graça do Senhor sobre nós. Vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. Vem, Senhor, vem, Senhor, passar neste lugar, derrama a tua graça sobre nós. Vem, Senhor, com tuas santas mãos, toca-nos, seremos renovados. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. A tua graça em nós derramada é fonte de cura e sinal. A tua graça em nós liberada, liberta-nos do mal. Eu creio, Senhor, nesta manhã, que o Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para os pecadores. E eu quero nesta manhã fazer esse exercício de reconhecer os meus pecados. Se você tem esse desejo, faça isso agora, nesse momentinho. Não perca a oportunidade, é agora a hora da graça. E reconhece, vai lembrando aí dos seus pecados, dos seus limites, não tenha vergonha. O Senhor te conhece. E diga ao Senhor: olha, Senhor, eu me arrependo. Eu sei que eu errei, mas eu estou arrependido e peço o seu perdão. Mas obrigada, Senhor, porque muitos hoje nessa manhã estão experimentando esta graça. A graça de voltar-se para Deus. Serão muitas as dores do ímpio, aqueles que se afastaram de Deus. Você não quer ser essa pessoa afastada de Deus. Você hoje se reconhece pecador, sim, mas quer ficar perto de Deus. E a graça vai envolver aqueles que confiam no Senhor. É promessa de Deus, não são minhas palavras, são a palavra do Salmo que o Márcio escolheu hoje para nós. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Envolve no Senhor com a tua graça. Envolve. Peça isso agora. Com a tua graça, Senhor. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi, eu disse. Confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. Põe a mão sobre o seu peito. Se você pode fazer isso agora, e diga: Senhor, eu me reconheço pecador. Eu me reconheço pecadora. E necessitado da tua graça. E necessitada da tua graça. Eu me confesso diante de ti. Eu me confesso diante de ti.
imensamente necessitado da tua misericórdia. Imensamente necessitada da tua misericórdia. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E enche-me com a tua salvação. Enche-me com a tua salvação. Enche-me com o teu perdão. Enche-me com o teu perdão. E dá paz ao meu coração, meu Deus. Dá paz ao meu coração, Senhor. Amém. Amém. Parei. Como diz o sapo. Parei, Val. Eu vou precisar ficar até as 9h30. Para. Ler os e-mails. Vamos parar o Sorrindo para a Vida, para a gente se recuperar, graças a Deus. O Senhor nos fez mergulhar na sua misericórdia. Amém. Não é isso? Val, quem rezou com a gente? Nossa, quero agradecer a tantos testemunhos lindos. Quisera a gente poder ler todos, que a gente vai vendo a graça de Deus atuando. Mas eu começo com a Maria de Fátima, que ela falou assim: Val, com gripe ou sem gripe, vocês são a voz de Deus para mim. Então vai. Eu amo Sorrindo para a Vida e confesso que o Márcio Mendes é minha polivitamina. Esse elogio você não tinha ouvido ainda, hein, Val? É a primeira vez. Gostei. Despertador, já ouvi falar que ele era o despertador. O Wagner Miguel, ele tá aqui, ele diz assim: bom dia. Há 2 anos eu pequei pensando em desistir de viver. Porém, as palavras do Márcio Mendes, a pregação da palavra de Deus me fizeram nascer de novo, acordar para a vida. O Tiago, gente, ele é de Minas Gerais. Ele tem, Márcio, mais de 160 programas do Sorrindo para a Vida. Que legal. Tá armado. Ele ouve na semana, ele falou assim, eu Amunido, ouço novamente, e o programa me faz muito bem, deixou aqui o testemunho. Um abraço, Tiago, muito obrigada. Uma pessoa, não vou revelar aqui o nome dela, mas ela diz assim: olá, todos do Sorrindo para a Vida. Quero dizer brevemente que a evangelização da Canção Nova me alcançou e me ajuda muito. Há pouco tempo atrás, eu estava num grande dilema e eu estava prestes a fazer uma tentativa de aborto. Estava com tudo pronto, tudo planejado, mas desisti graças à palavra de Deus através do Sorrindo para a Vida. Hoje minha filha está com 1 mês de vida, linda e saudável. Vocês são uma bênção de Deus e eu serei sócia para ajudar nesta evangelização, que como eu, vocês têm salvado muitas vidas, não só a minha, mas também a da minha filha. Tenho também uma filha de 10 anos e também farei dela sócia Kids. Afinal de contas, essa obra não pode parar e ela gosta muito de vocês. Ela diz: obrigada, estou aqui balançando meu bebê e ouvindo vocês pela TV e glorificando a Deus. Gente. Poderia não ter esse momento. Então, mas diante desse testemunho, Gente. eu faço uma pergunta, né? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Não tem preço. Pergunto para você, quanto vale a sua vida? Em base quanto eu fui ouvir. Tem algum preço que você possa colocar nela? Não é porque a gente pode calcular esse patrimônio aí que é a TV Canção Nova, a Rádio Canção Nova. Gente, tudo isso junto, materialmente, não vale uma vida. Não vale um testemunho. Então, eu digo que esse testemunho de salvação e de vida que nós acabamos de receber, só por esta pessoa que não perdeu a sua vida, que não em função de tudo filha. isso aqui que a gente tem, já vale a Canção Nova. Só que isso não acontece só por ela. Todos os dias nós vemos repetir testemunhos assim, e olha, por trás de uma pessoa que nos conta, a gente sabe que tem 1000 que não falam. Por causa da dificuldade dos meios, da timidez, medo de se comprometer. Então, nessa manhã, por esta moça, minha querida, por você e pela sua filhinha, glória a Deus. Fiquei pensando, mas quanto séria é a nossa missão, né? A sua missão, a missão de quem está em casa também, que nós somos Canção Nova, viu? Eu divido com muita liberdade com você essa missão, porque Deus convocou um povo. Eu estava aí do outro lado também, acompanhando a Canção Nova, me encantei com essa obra, e eu sei que muitos, assim como eu, se sentem família Canção Nova e tão responsáveis com essa evangelização quanto a gente que está aqui. Por isso ajudam, participam, mandam as suas ideias, né, Márcio? Vai dizendo: olha, Márcio, tô percebendo isso, né? Sentem-se assim, Canção Nova mesmo. E é assim que a gente precisa se preocupa, porque salvamos vida, né? Isso mesmo. Não é qualquer coisa. Interferir, sem Val. Não, imagina, Márcia. Valeu a pena a sua interferência. Eu já encerro com ela, que ela disse assim, que vale a pena continuar com
com essa missão de evangelizar, né? Ai, e hoje tem muitos testemunhos, mas só aqui eu trouxe 2, um homem e uma mulher, né? Que tiveram essa graça de terem a vida salvas. E o tempo voou, o relógio virou. Então vamos lá. Todos esses testemunhos que nós compartilhamos agora foram em função da palavra de Deus. Ela é vida na Canção Nova. A Canção Nova, a gente tem alguns pilares que a mantém firme. Um deles é a palavra de Deus, o outro é a Eucaristia. Com a Eucaristia, a palavra de Deus. A salvação do Senhor não só se estabelece sobre nós, mas vai entrando na vida dos outros também. Então eu quero dar aqui para você uma dica, porque está chegando o Dia dos Pais. E a gente pensa muito como pai e mãe em evangelizar os nossos filhos, mas às vezes a gente não pensa como filho em evangelizar os nossos pais. Boa, a gente lê muito de das então, mães, olha, né? Vou dar aqui para você umas sugestões, tá? O CD MP3 Terço dos Homens, para você dar para o seu paizinho. O livro Terço dos Homens e A Grande Missão Masculina, são 2 livros aí. O CD Fortes e Corajosos, que está ali. E eu colocaria junto, sem pensar 2 vezes, o livro Pentecostes Hoje, do Padre Jonas Abib. Esse livro é imperdível. Né? Dê de presente para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Esse é lançamento. Dê esse livro, porque você vai estar fazendo um bem sem medidas. Você vai estar abrindo o coração desta pessoa para uma experiência com o Espírito Santo. E faça você mesmo essa experiência hoje. E do ladinho, até coloquei aqui em pé, esse CD da Ana Lúcia. Tá até combinando a cor. Esse CD maravilhoso da nossa querida Ana. É outro lançamento. Pego aqui na minha mão, que é o CD Levanta-se Deus. Mostrando. Eu acabei de fazer uma maldade. Vou devolver aqui, olha lá, vamos lá. Tava mostrando, mano. Olha lá, tava no livro do padre ainda. Isso, ó. Desculpa. O CD Levanta-se Deus, da Ana Lúcia, pra gente rezar cantando. Tá bom? Esse dia ela estava aqui, muito lindas as músicas. Você pode ter certeza de que você não vai se decepcionar, você vai amar. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, hoje, Márcio, está tão fácil a gente pegar as músicas. Então, só que quando você compra essas músicas, você permite que os nossos cantores católicos possam fazer mais outras, possam ter novos investimentos. Combinado. Então, compre sim, tá bom? É tão fácil você copiar o CD de alguém, mas compre, porque você também ajuda a obra. Vai ajudar muito. 12-386-2600 ou loja.cançãonova.com. O programa voou, falta 1 minuto para acabar, mas eu tenho alguns recados. Primeiro, que o projeto da Em Almas nós alcançamos, Márcio, 21%, faltando 79%. Quem nos acompanha já sabe como ajudar. Quem está acompanhando há poucos dias, vai acompanhando aí, vai entrando no site clube.cançãonova.com, encontre uma forma de ajudar a Canção Nova. Adquirindo os produtos é uma das formas. Além de ajudar, você vai ajudar com certeza a Canção Nova. Um outro recadinho é que amanhã tem programa especial na Rádio Canção Nova. O Sorrindo pra Vida vai ser ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Canção Nova, 15 anos do Sorrindo, e tem presença especial garantida. A Luzia, o Dunga, o Thiago Tomé, o Sapo e a Valdênia, tá bom? Animado, hein? Tá animado esse programa. Mas calma que vai ter mais programa especial ainda. Márcio, obrigado pela tua presença, viu? Família Canção Nova, dos dias 21 a 23 de julho, eu estou esperando você aqui para o nosso acampamento de oração Fé e Milagres. Frei Josué, Roberto Tanus, eu e Comunidade Canção Nova estamos esperando você aqui para um grande momento de oração e mergulho na Palavra de Deus. E o PHN tá aí, né? Tá aí nas portas. Tá aí, PHN, já estamos aqui, ritmo de PHN, vem pra cá. Lançamento CD da Ana Lúcia, sábado estarei fazendo um show com vocês aqui no Rincão, 12h30 e vamos lá. Vamos que vamos. Val, obrigado pela tua presença, Márcio, toda a equipe aqui do Sorrindo. Deixa só um recado pra você aqui da nossa equipe. Para você que quer ter um imóvel pertinho aqui da Canção Nova, o Condomínio da Fé está começando a construção aqui de alguns apartamentos, né? De apenas 150 metros aqui da Canção Nova. Informações você tira pelo telefone. Vou dizer devagar. 3186-2422. 3186-2422, tá bom? Um abraço, Sapo. Valeu pela tua presença. Até amanhã. Obrigada, André. Nós, tamo junto. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.
lá. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar, pode parar de pecar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!